Economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. O segundo seminário Seymour Papert, Paulo Freire, promovido aí com o objetivo de reconhecer projetos que contribuem para a articulação inovadora entre a educação e a ciência, especialmente nas escolas públicas da rede de educação básica, já aconteceu, né? O seminário e trouxe aí vencedores, né? Destacou algumas pessoas. Para falar sobre esse assunto e também vamos falar sobre bolsa permanência e de poupança para estudantes de baixa renda do ensino médio. A gente conversa com o diretor do Centro de Inovação para a Excelência das Políticas Públicas, professor Jonathan Almada. Professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Você me ouve bem? Ouvindo bem. Se puder aumentar só mais um pouquinho, melhora. Deixa eu ajustar aqui. Só subir o volume um pouquinho para a gente captar melhor. É isso aí. Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, Adalberto. Um bom dia a você, a todos os ouvintes e os internautas aí da Rádio Opinião. É uma alegria estar de volta aqui para falar um pouquinho desse tema tão importante do momento agora, né? Educação, né? De preferência, a gente tem que falar de educação o tempo todo, né, professor? Porque é uma prioridade, ou pelo menos deveria ser, né? Mas é uma prioridade. Para vocês, professores, né, essa formação, a gente aqui na Universidade Federal do Maranhão e também a Rádio Universidade, porque ela tem o intuito de propagar a educação acima de tudo, né? Não só música, mas também informação e educação. Professor, trazendo aqui esses resultados, né? O resultado da edição 2023 do prêmio. Em primeiro lugar, aí a Isabel Cristina Passos Mota, do IFSP Campus Votoporanga, lá em São Paulo. No Maranhão ficou em segundo, né? Roosevelt Aurélio Silva Costa, do IEMA, Itaquibacanga, aqui no Maranhão. Terceiro lugar, Fábio Jorge de Nazaré Ferreira, do EEM. Professor Gerson Pérez, lá no Pará. Que maravilha, né? Teve menção honrosa também aqui para o Felipe Borges Pereira, que é do IEMA, do Itaquibacanga. Enfim, o Maranhão está no ranking, né? Isso é muito positivo, isso é muito bom, né, professor? É sim, Adalberto. E esse seminário, que é a segunda vez que realizamos, e nós lançamos o prêmio aí contigo no estúdio, né, no Rádio Opinião, né, da Universidade FM, ele tem justamente esse objetivo de reconhecer o trabalho de professores de escolas públicas e privadas que desenvolvam projetos ligados à tecnologia, robótica, e de forma que impactem o aprendizado dos estudantes, que de fato contribuam para o aprendizado dos estudantes. E nessa edição, nós tivemos, em primeiro lugar, esse projeto do Instituto Federal de São Paulo, né? Como você disse também, com premiações para os maranhenses aqui. E uma novidade nessa edição, nós incluímos os projetos das secretarias municipais ou estaduais que eventualmente tivessem alguma relação com o tema. E nesse ano, a primeira secretaria que ganhou, né, o primeiro lugar, foi a Secretaria Municipal de Educação de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Então, estava toda essa turma aqui em São Luís. O evento aconteceu no auditório da Fundação Sousanda, a quem eu quero agradecer em nome da presidente, a professora Evangelina Noronha. E foi muito bom o Maranhão ser referência. A gente faz questão de realizar em São Luís para que essas pessoas venham conhecer o nosso estado, a nossa cidade, e também possam divulgar, né, turisticamente o Maranhão. É uma outra finalidade de realizar o evento aqui. Maravilha. Professor, a expectativa, então, portanto, para a próxima edição, né? Já tivemos aí, está bem recente, mas o trabalho ele já começa, né? Isso, nós já estamos nos organizando para 2024, e na próxima edição nós vamos ter uma nova categoria, a gente vai incluir humanidades, então projetos que impactem o aprendizado dos estudantes, desenvolvido por professores de sociologia, filosofia, história, geografia, linguagens, letras, etc., poderão também participar
do projeto. E aí nós vamos ampliar, além de robótica educacional, também pensamento computacional e inteligência artificial. Então, Maravilha. Tu falou... O prêmio se expande. Sim, sim. Inteligência artificial, isso tudo que a gente já vive, né? Já vive inserido e tem uma promessa de inserir ainda mais, né? Esse ambiente virtual da internet propiciando coisas boas, né? Na educação também, né? A gente vê esse avanço todo aqui na Universidade Federal também, entre outros, os institutos IEMA também, também lá no IFMA, enfim, as outras universidades aqui também, a Universidade Estadual, as particulares também. Essa é uma estrada que ela não tem volta, né, professor? A necessidade de se expandir essas ferramentas, elas vão aí, claro, ao encontro da própria necessidade de expandir a própria educação. As coisas elas já andam juntas. Enfim, quais as perspectivas justamente nesses aspectos da tecnologia, do uso da tecnologia, inteligência artificial, uma série de coisas que estão surgindo, que já começam a funcionar de uma maneira muito positiva, mas claro, com aquele pé no freiozinho, né, para dar... Isso. Para debrear, né? Para não deixar a coisa correr tão forte, né? Para que a coisa não seja atropelada. Vamos falar sobre esses aspectos, por favor, professor. Então, Adalberto, justamente esse ano eu participei de um grupo de trabalho que resultou na produção de um relatório internacional de uma comissão independente da Unesco sobre tecnologia e educação. E nesse relatório, o que fica claro é que toda tecnologia pode ser muito útil para o processo educativo, desde que ela tenha intencionalidade pedagógica. O documento analisa a experiência de centenas de países e também revisa milhares de artigos científicos que tratam do tema tecnologia e educação. E isso ficou muito claro. A tecnologia ela veio para ficar, mas quem determina se ela tem ou não um sentido para o aprendizado dos estudantes na sala de aula é o professor. Precisa ter intencionalidade pedagógica, porque senão você pode cair em uma ilusão tecnológica, em uma falsa promessa em que a tecnologia vai substituir o trabalho feito, que só é possível de ser feito nessa relação entre o professor e o aluno. Ok. Quais os principais gargalos que a gente tem, só para a gente finalizar essa primeira parte, essa parte inicial, professor, para essa educação, né, que ela chegue de uma maneira efetiva, né, com essas ferramentas que são muito boas, né, sendo bem aplicadas, como o senhor mencionou, lá na escola municipal do interior do estado, né, que ainda falta até carteira, teto, comida, que é importante também, para manter essas pessoas, essas crianças, e a gente vai falar sobre isso também no próximo assunto, que é a Bolsa Permanência e poupança para estudantes de baixa renda do ensino médio. Enfim, já adentrando nesse próximo assunto, quais os principais gargalos? Adalberto, esse ano também nós lançamos no CIEP um relatório chamado Geração Brasil, e que trata da infraestrutura escolar. Hoje, esse é um dos principais gargalos. A internet chega na maior parte das escolas públicas, mas não chega para todas e não chega com qualidade. Então, esse é o primeiro limitador aí em relação à tecnologia. O segundo limitador é que a maior parte das escolas não possui laboratório de informática. E as que possuem são equipamentos já superados, já de muitos anos, que você sabe que tecnologia, regularmente você precisa fazer uma renovação do parque tecnológico. Então, esse seria um segundo tópico muito problemático. E o terceiro tem a ver em como que você realiza uma formação continuada, que não seja pontual, espasmódica ou irregular, para que os professores consigam se apropriar e utilizar dessa tecnologia. Então, por um lado, precisa que a tecnologia esteja disponível na escola, e não é o caso hoje no Brasil. Segundo, precisa que os professores recebam essa formação continuada
para que eles possam utilizar dessa tecnologia. Então, a escola hoje pública, não só em relação à internet ou ao laboratório de informática, ela ainda é extremamente precária nas suas condições de funcionamento. Isso em relação às condições mais básicas, como você mencionou. Nós ainda temos escolas públicas que não possuem água encanada. Nós temos ainda escolas que não têm coleta de lixo. Então, são coisas básicas que interferem no processo educacional. Então, como você vai estudar numa escola que não tem água para beber, nem água no banheiro? Como você vai estudar numa escola em que o esgoto é jogado na porta da escola, com risco de você pegar alguma doença relacionada a essa falta de saneamento básico? Então, isso tudo ainda é um problema para a maioria das escolas públicas do Brasil. O Brasil só garante hoje uma infraestrutura escolar adequada para aqueles que estudam nas escolas privadas de ensino médio e para os que estudam nas escolas federais técnicas. Pelo menos isso, né, professor? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Bom, vamos falar agora sobre Bolsa Permanência e poupança para estudantes, né, de baixa renda do ensino médio. Só trazer a informação, que já saiu hoje, inclusive, na Folha de São Paulo, manchete. Lula cria fundo de 20 bilhões para manter aluno pobre na escola, né? Esse plano do governo é pagar até, aliás, a partir de 2024, ano que vem, bolsas para estudantes não abandonarem as aulas no ensino médio. Olha como a necessidade de tratar isso com seriedade, né? E essas necessidades que o Brasil ainda tem, né? Temos aí 500 e tantos anos, mas com um atraso incrível em diversos setores, né? Claro, mas esse da educação ainda é uma coisa tão básica, né, professor? E a gente ainda está tão atrasado, e essa ação, que já deveria ter acontecido há um bom tempo, porque teríamos resultados melhores hoje, está vindo agora, mas está vindo. Isso, eu acho que esse programa, Adalberto, inclusive, é um dos principais programas, a meu ver, do governo atual para a educação. Nós temos aí 6,8 milhões de estudantes no ensino médio, matriculados no ensino médio, mas aqui no Maranhão por volta de 261 mil, que são potencialmente o público a ser atendido por esse programa da poupança. Mas claro que o programa é voltado exclusivamente para os jovens de baixa renda, que estão matriculados no ensino médio e que pertencem às famílias do CAD único dos programas sociais do governo federal. Então, é um programa bem focalizado, porque é justamente esse público que acaba evadindo, abandonando o ensino médio e não concluindo. A pandemia da Covid-19 evidenciou esse problema. Para você ter uma ideia, a evasão, o abandono escolar, na verdade, no ensino médio, subiu de 341 mil para 377 mil estudantes nesse período. Esse é um problema seríssimo. Eu participei de um estudo esse ano, financiado pelo Fundo Malala, e nós mapeamos 6 programas estaduais similares que foram criados a propósito desse problema da evasão escolar e para os meninos do ensino médio. Então, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul criaram programas similares de bolsa mensal para estimular a permanência dos estudantes no ensino médio. Então, é um programa de transferência de renda que alcança os estudantes mais pobres. Para mim, num país como o Brasil, em que nós temos uma concentração de renda abissal e uma desigualdade e exclusão extremamente constrangedoras, todo programa que coloca dinheiro direto na mão das pessoas mais pobres, para mim, merece ser elogiado e ser reconhecido. Esse é um problema, viu, Adalberto? Nós temos aí 43,4% dos estudantes que estão na faixa etária, ali entre 18 e 24 anos, eles não frequentam
e nem concluem o ensino médio. Então, você tem quase, mais um pouquinho, seria 50%. Nem faz o Enem, nem termina o ensino médio e nem faz o Enem. Então, onde eles estão? Né? Quem são os mais atingidos nessa exclusão? Justamente os estudantes que moram nas áreas rurais, que pertencem a famílias de menor poder aquisitivo, do Nordeste, que são pretos, pardos, indígenas. Então, aí é que estão aí o público-alvo desse programa que nós precisamos alcançar. É uma maneira também, né, professor, de que um investimento que também já havia sido feito, ele não se perca no meio do caminho, né? Completar ciclos, porque a vida na educação é feita de ciclos, eles vão se renovando até chegar, né, à vida adulta, né, e sermos, né, termos aí na sociedade pessoas ativas, produtivas, com educação, claro, uma educação boa, avançada, porque isso vai garantir mais e mais educação para os vindouros, né, as gerações vindouras. É importante, com certeza. Bom, acabei de conversar aqui com o professor Jonathan Almada, ele é diretor do Centro de Inovação para a Excelência das Políticas Públicas, falou aqui sobre Bolsa Permanência e poupança para estudantes de baixa renda do ensino médio, e também o segundo seminário Seymour Papert, Paulo Freire, falou sobre educação de uma maneira geral, né, como sempre faz aqui nosso professor Jonathan Almada. Professor, muito obrigado pela presença e informações mais uma vez, um bom dia. Muito obrigado, Adalberto, bom dia. Estamos sempre à disposição para conversar sobre educação, aqui com a melhor rádio, né, que eu sempre escuto, a Rádio Universidade. Um abraço. Maravilha, a gente agradece sempre o carinho, né, e a audiência também, claro, né? Claro. Mais um para a nossa Rádio Universidade. Muito obrigado, professor. Tenha um bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, Mayra Nogueira. Quarta-feira, dia 29. A gente volta amanhã com mais informações. Fiquem agora com Mayra Nogueira, sessão das 8, melhor do pop nacional e internacional. A partir de agora, muita música, muita animação na sua quarta-feira. Meio de semana, Mayra Nogueira. Amanhã já é quinta, né? Pré-sextou. E isso, vamos que vamos. E finalzinho já de mês de novembro, quase acabando. Exatamente, né? Dia 29, amanhã dia 30, é isso? A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.